apóstolo Paulo, uma coisa que chama muito a minha atenção, é assim, que o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É uma coisa tremenda, né? Ele só é poder de Deus para aquele que crê. Então, amados, tudo que nós precisamos exercitar em nossas vidas é crer, estar no exercício da fé. Porque essa palavra tão pequena, fé, crer, é tão complicado, porque nós somos humanos, somos frágeis, e eu gosto de falar isso porque o Senhor sabe disso, por isso que já foi falado aqui. Ainda que nós somos infiéis, o Senhor continua fiel. Sabe por quê? Porque no Salmo número 101 está escrito, 103, está escrito que o Senhor não nos trata segundo nossos pecados, e nem nos castiga segundo as nossas iniquidades, porque Ele sabe que nós somos pó. Mas mesmo assim, nós temos uma dificuldade muito grande de nos humilharmos na presença do Senhor. Da gente chegar e dizer: Senhor, eu reconheço a minha fraqueza, eu quero. O apóstolo Paulo, ele tem muitos exemplos, ele diz assim: olha, o que eu quero fazer eu não faço, mas eu acabo fazendo o que eu não quero. Ele falou: e se eu faço o que eu não quero fazer, então já não sou eu que faço. O que ele está dizendo? Uma outra força está fazendo aquilo que eu não quero fazer. Em outras palavras, a minha carne está sendo fraca e eu estou obedecendo uma outra voz que não é a voz que eu deveria obedecer. Então, amados, é importante a gente lembrar, sempre exercitarmos a nossa fé, né? Exercitar a fé, porque se nós cremos, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E às vezes nós olhamos para a Bíblia, eu já vi cristão lendo o texto da Bíblia e dizer assim: mas será que isso realmente aconteceu, né? Será que isso aconteceu? O irmão Carlos falando aqui, e eu pensando, né? Quantas vezes nós estivemos na cova do leão, né? Quantas vezes nós estivemos na fornalha de fogo já? Né? Ou melhor, qual de nós não estivemos aí ainda? E o quarto anjo já esteve socorrendo a gente, já esteve nos tirando dali, já esteve nos ajudando. Entende, queridos? Já esteve fazendo coisas tremendas e maravilhosas por nós, esteve movendo as águas por nós, mas mesmo assim a gente tem hora que, né, se coloca como injusto diante de Deus. Eu estava ali e pensando aqui na instituição da Páscoa, capítulo 12 de Êxodo, né? Me presta o teu óculos para mim, porque eu não consigo ver, a Bíblia está pequena aqui, a Bíblia está grande, mas a letra está pequena. Aí no capítulo 12 de Êxodo, queridos, fala sobre a instituição da primeira Páscoa. Eu gostaria de lembrar, antes de falar isso, que tem que virar para o conflito pronto aqui, só para ler lá, né? Mais fácil. Lembrando que a Bíblia fala que Jesus é a nossa Páscoa. Diga: Jesus é a minha Páscoa. Você não pode esquecer disso nunca. Amém? Então diz o seguinte, vamos lá, 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, quero ler para poder trazer um ponto aí, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa. Ele está dando um sinal aí que precisa ter amizade com o vizinho, né?
conforme o número das almas, das pessoas que estiverem lá. Cada um conforme o seu poder, fareis a conta conforme ao cordeiro. Organização. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, né? Algo primícia para o Senhor, né? O macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e coroão em ambas as ombreiras, eu quero fazer isso, e nas vendas da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fessura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? E eu passarei pela terra do Egito esta noite, diz o Senhor, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses, com letra minúscula, do Egito, farei juízos. Eu sou o Senhor. Aleluia. Queridos, eu quero trazer uma coisa sobre essa palavra, coisas importantes. O Senhor nos ensina primeiro a ser organizados. Ele nos dá detalhe de como fazer, de como nos organizar, para que a coisa saia bem, para que funcione bem. Quando a palavra diz que Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é verdade, o Senhor sempre ensinou o seu povo com prazer, com alegria. Por quê? Porque o pai que ama o filho corrige e tem prazer que o filho funcione bem. Não é? Nosso Deus quer que nós funcionemos bem. Ele quer que nós demos testemunho, que falemos das maravilhas dele, do amor dele, tudo que ele tem para as nossas vidas. E nós olhando para essa palavra, né, nós vemos o seguinte: aquele mesmo sangue do cordeiro que o Senhor mandou passar nos umbrais da porta naquela época, é o mesmo sangue que simboliza o sangue de Jesus em nossas vidas, nos nossos umbrais, nas nossas casas, né? Até o estrangeiro que está na nossa casa vai ser abençoado por causa da nossa presença. Nós vemos, por exemplo, aqui no mundo, nessa matéria que nós estamos aí, quantas coisas contraditórias acontecem nas famílias, quantas pessoas, né, perdem seus familiares, quantas desgraças, vamos fazer assim, acontecem nas famílias. Por quê, queridos? Porque estão na mesma condição dos egípcios. Não tomaram esse sangue do cordeiro ainda, e não o passaram no seu umbral, nem principalmente como, vamos dizer assim, afirmando aí, fazendo, mas não tem fé, não acredita. Hoje nós temos um conhecimento, né? Daqui a palavra do Senhor, naquela noite, o Senhor ia fazer uma coisa tremenda. Ele tinha feito muitos sinais para Faraó, e Faraó não tinha se dobrado. E o Senhor disse assim: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó, para que vocês vejam a minha glória. Quantas vezes em nossas vidas você não tem um Faraó na sua caminhada, que não amolece o coração diante da tua fé, diante de Deus que você serve, diante das suas orações? Quantas vezes, queridos? Quando nós olhamos para todas as pragas do Egito, não é? Mas o Senhor continua dando estratégia. Quando chega aqui, ele diz: olha, isso aqui foi uma ordem que foi dada para todo tempo, até hoje, né? A nossa ceia deriva daqui, não é? Jesus, quando ele celebrou a última Páscoa,
e a primeira ceia, né? Ele celebrou a última Páscoa sobre essa palavra. E a primeira Páscoa e a primeira ceia simbolizando o seu corpo, simbolizando a sua carne, o seu sangue. E quando Deus mandou o povo fazer isso daqui, ele já estava prevendo a vinda de Jesus. Que nas casas onde tivesse o sangue desse cordeiro, que é Jesus. Entende, queridos? Por que no umbral? Porque o umbral é lugar que você entra, que você sai, que você vê. Está na faixa dos teus olhos. Você não pode esquecer. Está entendendo? E uma outra questão, é o lugar do teu abrigo. Então o inimigo ele não pode entrar lá, porque o sangue de Jesus, ele faz uma barreira. Glória a Deus. Aleluia. Entre aquilo que não é de Deus e aquilo que é de Deus. Eu não tenho tempo de explicar isso tudinho hoje, mas eu quero dar pelo menos um detalhe aqui. Então, queridos, o que aconteceu? Deus falou assim, ó, hoje, depois de todas essas pragas, eu endureci o coração de Faraó, aqueles que eram sem fé, começaram a dizer, Deus fez isso, fez aquilo, mas Faraó não está nem aí, né? Fez uma serpente, Faraó fez duas, não sei o quê, um monte de coisa. Entende? Isso, Deus está provando a fé do povo. Mas chama Moisés, olha Moisés, você vai fazer assim, vai fazer, como eu estou falando aqui, a Páscoa, e vai colocar o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta. Você sabe que muitos cristãos, muitos homens de Deus naquela época, que diziam servir a Deus, não acreditaram e não passaram do sangue no umbral. E o primogênito deles morreram também. Entende? Isso acontece até hoje quando nós não acreditamos na palavra de Deus. E às vezes a pessoa vem, pastor, por que aconteceu isso numa família? Por que isso aconteceu ali ou lá? Eu digo, olha irmão, eu não posso aqui julgar porque eu não sou juiz. Não posso julgar porque a Bíblia diz que a mesma medida que eu medir, eu vou ser medido. Mas procura entender na Bíblia. Por quê? Porque se nós não cremos, por isso que eu falei aqui, que o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, queridos? Você crê, você está tomando a palavra de Deus na sua vida, né? Você está tomando a palavra de Deus na sua vida, você vai sair daqui com essa palavra de Deus, você vai chegar na sua casa, você vai, Senhor, eu coloco aqui o teu sangue no umbral da minha porta. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, o Senhor falou assim, que nós devemos estar escrito o nome dele, a palavra dele no umbral da porta, onde nós entramos e saímos, onde nós vemos a palavra de Deus, onde nós declamamos ou falamos todo momento a palavra do Senhor. Entende, queridos? E Paulo, lá em Efésios, ele fala assim, que tomando toda a armadura de Deus, é a palavra de Deus que pode saber as armadilhas do diabo. Então note como isso está ligado, né? Então o que aconteceu? Aquelas casas, né? Aquelas casas onde foi passado aquele sangue, né? O anjo, a Bíblia fala que o anjo destruidor passou embora, e foi embora. Aquilo aí era um sinal, ali estava guardado. Queridos, hoje, quem guarda a nossa vida é o sangue de Jesus. Aleluia. Quem guarda a nossa família, quem guarda a nossa casa, quem guarda os nossos filhos, quem guarda tudo que temos, é o sangue do Cordeiro. Porque lá foi feito aquilo para prefigurar o que ia vir, não é? E depois o apóstolo Paulo fala que Jesus, ele institui a Páscoa, a última Páscoa, né? Ele fala assim, depois de comer, a Bíblia fala, né? Jesus toma o pão, parte o pão, diz, esse é meu corpo. Ele está dizendo a mesma coisa, eu sou o Cordeiro. João falou assim, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Entende, queridos? Então essa questão, nós precisamos entender claramente, entender isso. E sempre, quando nós saímos da nossa casa e dizemos, Senhor, nós queremos que o Senhor coloque os seus anjos aqui nesta casa para guardar. E quando você chega, você agradece, ou isso com o seu cargo, ou com o que você tem, com tudo que tiver na tua mão, quer dizer, é o mesmo que você está passando o sangue do Cordeiro no seu cargo. Está guardando na palavra do Senhor. Entende? Então é importante
não é? Que a gente creia, porque isso, claro que nós estamos falando aqui de Velho Testamento, mas depois isso se ratificou tudo em Cristo, não é? Tudo se ratificou em Cristo, não é? Então nós precisamos entender. Quando chegamos aí em Hebreus capítulo 11, ele fala sobre a fé, né? A importância da fé, a importância de você crer, de nós crermos na palavra do Senhor. Agora, quando ele fala assim, o meu justo vive da fé, o meu justo você vai ter problema aí na terra, mas ele tem que ter fé, porque a fé move montanha. A fé faz acontecer o sobrenatural de Deus. Queridos, eu não tenho muito tempo, mas aqui eu quero trazer depois aqui no Novo Testamento, em Mateus, capítulo, então, Mateus capítulo 27, quando a gente fala da crucificação de Jesus, né? 27, vamos ver aí, 46 para frente. Eu vou ler lá porque não dá para me ver. 46 para frente, amém? Diz o seguinte, ó. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, aqui é no Novo Testamento, tá? Dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes você já não pensou isso? Sabe quem está falando isso aí? Jesus. Por que Jesus está falando isso, queridos? Porque ele se sentiu desamparado por Deus? Porque ele está representando o ser humano como homem aqui na terra. Ele diz que ele, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, humilhou-se assim, ele tomou a forma de homem. Ele se fez homem para poder compreender as nossas dificuldades. E nós muitas vezes pensamos assim. E a Bíblia diz o seguinte, vamos lá. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: este clama por Elias. É o mesmo que nós chamamos de vez em quando por Deus. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhes de beber. É a última profecia. E outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Vamos lá. Eu quero que você leia comigo agora. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Você dá a sua resposta aí. Aleluia. Amém? E saindo dos sepulcros, vamos lá. Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos lá. E o centurião e os que com ele guardaram a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, tiveram grande medo, grande temor, e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Amém? Esse texto da Bíblia é realmente tremendo. Quando de todo o acontecimento lá da primeira da Páscoa, nesta palavra se resume a novidade de Deus. Nessa palavra se resume toda a novidade de Deus. Agora o véu do templo foi rasgado. Nós não precisamos mais fazer todas aquelas coisas que faziam no passado, que ninguém sabia se era atendido ou não, que ninguém sabia se aquilo ia funcionar ou não, para uma coisa que nós temos a certeza que funciona. Precisamos ter a certeza que é funcional, que é a palavra do Senhor. Por isso que aconteceu todo esse terremoto, a terra tremeu, tudo isso que aconteceu aí. Por quê? Porque exatamente fazendo uma divisória entre o antes e depois. O véu do templo se rasgou de alto a baixo em dois. A parte de trás, quer dizer, a parte passada e a novidade do Senhor. E nós precisamos acreditar na novidade do Senhor. Precisamos acreditar na novidade de Deus. Precisamos acreditar no milagre do Senhor. Precisamos exercitar a nossa fé
para que nós consigamos aquilo que nós queremos, que nós precisamos para nossos desafios, para a nossa vida, como já foi falado aqui, né? Você já falou, o desafio de um é dinheiro, do outro um é finança, do outro é relacionamento, do outro é família, do outro é trabalho, é profissional, sei lá, ministerial, né? Cada um de nós temos os nossos desafios. Mas você acha que Deus, Ele tem a saída para cada questão dessa ou não? Entende? Não importa qual seja a questão, qual seja o seu problema, o Senhor tem a solução para o seu problema, para o meu problema, para o nosso problema. Entende? Então precisamos acreditar. Se nós, eu estava falando esses dias com alguém, dizendo assim, que nós precisamos, falando na quarta-feira aqui, sobre conversão. Às vezes o Senhor nos deixa em aperto em algum momento da nossa vida, nós já somos cristãos, viu, queridos? Porque nós precisamos nos converter, não é? O profeta Ezequias, ele era um profeta, era um homem de Deus, né? Ezequias lá era um rei e era profeta, era um homem de Deus. Mas Deus manda um homem, um outro profeta ir lá e dizer: Ezequias, acerta a tua casa com Deus que você vai morrer. O homem saiu, deu o recado e saiu. E ele virou-se para a parede, o rei virou-se para a parede, tinha poder, mas estava morrendo, né? E se acertou com Deus. O que Deus veio fazer com ele? Trazer uma palavra de arrependimento. Entende, queridos? A Bíblia fala que ele se virou para a parede, né? Pediu perdão para o Senhor. Quando o profeta estava lá no terreirão lá, Deus falou assim: ó profeta, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aleluia. Vou te dar mais 15 anos de vida. E o pior da vida de Ezequias é que ele não tinha sucessor para o seu trono. E depois desses 15 anos que ele teve, ele gerou um filho e teve sucessor para o trono dele. Entende, queridos? Então, muitas vezes acontece isso na nossa vida. Nós achamos que nós somos cristãos porque ele era um homem de Deus. Ele acreditava em Deus. Ezequias acreditava em Deus. Mas precisava de um aperto para se arrepender daquilo que ele achava que ele era soberano. Entende? Então tomou um aperto, virou para a parede, descobriu o seu erro, se arrependeu do seu pecado, não é? Se arrependeu do pecado, o Senhor traz a cura. Se arrependeu do erro, ou melhor, se converteu. A palavra de quarta-feira foi essa: para que se convertam e eu os cure, disse o Senhor. Foi? Aleluia. Então, queridos, é importante a gente pensar nisso daí, né? Por quê? Porque nós estamos em conversão contínua. Às vezes nós achamos: não, eu já sou cristão, eu já sou crente, né? Mas será que nós estamos sendo amigos do Senhor todo o tempo da nossa vida? Ou será que nós temos o Senhor só como aquele povo que atravessou o Mar Vermelho lá, né? Que a gente já falou, irmão, aqui, né? Que chegou lá no meio para lá, do outro lado do mar, começou a murmurar, começou a reclamar, começou a dizer a Deus. Entende, queridos? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós temos centenas de exemplos na Bíblia. Quando Deus mandou Moisés fazer um bezerro de ouro, uma estátua de ouro, não é? Ah, mas não pode fazer estátua. Mas é Deus que mandou. E daí? Não pode, mas foi Deus que mandou. Sabe por que Deus mandou Moisés fazer uma estátua de ouro, queridos? Porque o povo não ia acreditar no homem de Deus, como o povo hoje também não acredita no homem de Deus, na mulher de Deus. Entende? E o povo estava morrendo aquele tempo, tudo por causa do pecado, e teve uma praga de serpentes, e morria muita gente mordido pelas serpentes, né? Então Deus falou: olha, Moisés, faz uma estátua, uma serpente de bronze e de ouro, e todo mundo que olhar para aquela serpente vai ser salvo. Aí muita gente que achava que era muito crente, que era muito radical, disse: eu não vou olhar para a serpente, porque da Bíblia diz que não posso olhar para a estátua. Mas Deus mandou para o homem dele fazer. E a Bíblia diz que todos aqueles que olharam para aquela serpente de bronze foram curados, e os outros morreram. E era gente que acreditava em Deus.
E aí Jesus usa essa palavra dizendo assim: assim como Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto, assim vai ser levantado o Filho do Homem. Aleluia. Todo aquele que para ele olhar e crer vai ser salvo do veneno que está na tua vida. Glória a Deus. E o Senhor falou, queridos. Então o que nós precisamos? Crer na sua palavra. Entende? Precisamos acreditar. Porque não basta conhecer. Jesus criticou aqueles homens que eram os doutores da lei, que eram os mestres da época. Diz, olha, vocês, né? Vocês são um sepulcro caiado. Vocês estão bonitos por fora, mas por dentro está tudo podre. Né? Você está aí, põe fardo pesado nas costas dos outros, mas vocês não querem carregar os fardos de ninguém. Outro lugar diz, quando o povo foi lá para ser batizado lá, ele diz: raça de víboras, quem que ensinou vocês a escaparem da ira vindoura? Né? Quando João Batista falou isso aí, né? Eles foram lá para se batizar. Quem vos ensinou a escapar da ira futura? Então, queridos, é importante nós que temos o Senhor, né, crescer na palavra do Senhor. Comentei esses dias todos aí uma palavra que tem chamado a minha atenção, que é Romanos capítulo 12, né? Renovando-nos no nosso homem interior, buscando o conhecimento do homem interior, para que a gente tenha sabedoria de Deus para usar aquilo que Deus nos dá com inteligência. Nós vemos aí na palavra, o Senhor manda fazer as coisas. Nós vemos lá em Atos, quando o Senhor manda o homem lá, dá endereço para ele lá na beira do mar, na casa do curtidor e tal. Deus fala, mas o que nós temos recebido de Deus e colocado em prática? Ele continua falando. E muitos cristãos estão mordidos pelas serpentes da vida, do pecado, do desânimo, da depressão, da angústia, da falta de fé, da falta de perseverança na palavra do Senhor, da falta de coragem, de mudança. E se não se converter, é complicado. Estou falando inclusive para mim. Entende, queridos? Porque quando João Batista foi lá pregar o arrependimento, quem você pensa que foi lá para ser batizado por João? Pessoas que tinham ouvido Jesus falar, pessoas que estavam ouvindo o Evangelho já. E qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ah, mas eu já vi Jesus pregando, eu já vi. E o arrependimento, onde está? E a mudança de vida, onde está? Amém? Então é importante, queridos, que nós, para que a gente possa testemunhar aquilo que Deus é e aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas, precisamos exercitar a nossa fé. Lembrar todos os dias do sangue do Senhor nos umbrais. Lá em 1 João capítulo 2, ele diz assim: e o sangue de Jesus Cristo, né, nos purifica de todo pecado. Ainda continua operante em nossas vidas. Lá em Apocalipse ele fala assim, que nós não fomos comprados por sangue de touro, de bode, de animais. Nós somos comprados por um preço muito mais alto, que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Glória a Deus. Nós temos que fazer valer, queridos. Temos que fazer valer isso em nossas vidas. Entende? Quando nós estamos ungindo com óleo, usando a palavra do Senhor, ungindo com óleo, ungindo os umbrais da nossa casa, nós falando: Senhor, coloca aqui o teu sangue no umbral da minha porta. Você está fazendo exatamente o que a Bíblia diz que você deve fazer. Entende? E nós vemos aí quantas famílias estão sendo destruídas, né? Tirados seus primogênitos, a sua segurança. Por quê?
porque não atentam para a palavra do Senhor. Eu lembro de outro lugar que a Bíblia diz assim: se Deus é Deus, sirvam. E se Baal é Deus, sirvam. Por que cocheais entre... Já foi falado isso aqui hoje, né? Entre dois pensamentos, não foi? Né? Por que vocês cocheiam entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, sirvam. Né? Então não pode ter meio termo, queridos. Podemos ter meio termo. Temos que buscar o direito que nós temos na palavra do Senhor. Fazer valer em nossas vidas. Fazer valer em nossas vidas o direito que nós temos como cristão. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amanhã nós vamos estar fazendo um trabalho lá na praça. Parque Infantil, né? Lá no Parque Infantil vamos estar tocando violão lá, evangelizando, passando um momento lá, certo? Quem quiser ir, está convidado. Você vai andar em volta da praça, vai para a gente ir lá, né? 8 horas da noite, tá bem? Nós vamos estar tocando louvor, vamos estar evangelizando. Vai ser ali um momento bem gostoso, com certeza, né? Então orem por isso aí. Eu tenho orado para que Deus leve lá para aquela praça aqueles que estão com depressão, aqueles que estão com problema, né? Eles nem sabem porque, mas Deus vai fazer a obra, amém? Então nós vamos estar lá amanhã, se Deus quiser, às 8 da noite, né? Não procura não atrasar, né? Chegue no horário, a gente vai prorrogar muito tempo, mas para a gente poder, tá calor agora no horário, né? Então está bem cedo, vamos a gente estar lá. Amanhã nós estaremos lá em nome de Jesus, certo? Vamos colocar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Eu gostaria que você agora aproveitasse enquanto o Evangelho está quente aí na sua vida, né? Feche os seus olhos. Passe o sangue de Jesus no umbral da sua casa agora. Nos seus bens, na sua vida. Faça essa barreira agora entre aquilo que é maldição e aquilo que é bênção. Tome agora desse sangue de Jesus sobre o seu corpo, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a cidade de Araraquara, sobre a cidade de América Brasileira, sobre a cidade de Guariba, as nossas cidades vizinhas, sobre as igrejas, sobre as famílias de Araraquara. Quantas famílias estão sofrendo, queridos? E nós podemos levar a palavra de Deus. Senhor, nós colocamos a Tua presença nessa noite. Porque a Tua palavra, ela nos dá autoridade. E nós colocamos a nossa família diante de Ti. Nossos filhos, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Senhor, dá sabedoria aos nossos filhos. Dá sabedoria, Deus, a toda a nossa casa, do menor ao maior. Dá sabedoria, Senhor. Opera o Teu poder. Que esse vídeo seja visto, Senhor, por famílias que precisam da Tua palavra, que precisam do Teu socorro, que se dobrem diante de Ti, Senhor, e venham buscar a Tua graça e o Teu poder, porque não há outro Deus afora de Ti. E nessa noite, Senhor, nós te agradecemos pelos testemunhos, porque o Senhor recebeu o nosso louvor e nossa adoração, as nossas ofertas em sacrifício vivo e também, Senhor, em espécie. Te agradecemos por cada vida que aqui está, por aquelas que não puderam estar nesta noite, pela razão que o Senhor sabe, mas que o Senhor não as abandona, como a Tua palavra declara. Traga o refrigério, Senhor. Oramos pela vida da Sandra, que tem passado por depressão e luta. Oramos, ó Deus, coloque alguém, algum nome, alguma pessoa. Oramos, ó Deus, pelas vidas que estão passando por dificuldades e lutas. Pela Kellen, Senhor, que está completando os seus dias. Pai, nós declaramos o Teu poder e a Tua glória. Declaramos a Tua unção de renovo. Declaramos o Teu poder, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre os nossos veículos, Senhor. Guarda-os pela frente, pela retaguarda, pela direita e pela esquerda. Livra-nos do homem
de boca maligna. Livra-nos, Senhor, do leão que ruge. Livra-nos, Senhor, de todo perigo. Protege as nossas vidas, ó Deus. E nós continuaremos louvando e exaltando o Teu nome, que é santo, que é tremendo, que é poderoso, que é maravilhoso, que é Deus forte, que é conselheiro, que é Pai da eternidade. Exaltado, Senhor, Teu nome. E a quem trabalha de amanhã, Senhor, que já está no Teu coração, incomoda as vidas, ó Deus, para que vá àquela praça, Senhor, e que ouça, mesmo aqueles que passarem ouvindo, sejam tocados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, pela Tua graça, Senhor. Sejam incomodados pela Tua palavra, pelo louvor e adoração. E guarda-nos, Senhor. Tomamos o capacete da salvação. Coloca a mão na tua cabeça. Amém, Jesus. Tomamos o capacete da salvação, para que guarde as nossas cabeças, as nossas vidas. Tomamos na nossa mão a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Calçamos os nossos pés na prontidão do Evangelho, da pregação do Evangelho da fé. Tomamos a couraça da justiça, o cinto da verdade, o manto da santidade. E declaramos, Senhor, que Tu és a nossa rocha vitoriosa, que Tu és o nosso Deus, que Tu és a novidade que nós precisamos para as nossas vidas. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, terror não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Com a sua mão levantada, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti derrame as suas bênçãos, agora e para sempre. Amém. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão, sua irmã, na graça e na paz de Jesus. Tenha uma semana de vitória. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém. Quarta-feira temos culto de libertação para a honra e glória do Senhor.